Para o terceiro e último capítulo da série de vídeos aqui no canal da Faísca, sobre o lançamento do meu novo trabalho, o livro Parafuso Zero Vigilantes, eu falo sobre o Bapo e sobre a experimentação nas narrativas gráficas, que são pontos bem importantes para entender essa obra. Antes de entrar no assunto desse episódio, eu queria relembrar os 2 capítulos anteriores da série, que estão disponíveis aqui no canal da Faísca. No primeiro, eu fiz um panorama do mundo dos super seres, o que é a história Vigilantes, e falei também um pouco sobre a minha trajetória como autor de histórias em quadrinhos. Já no segundo, eu fiz uma comparação entre as 2 versões que existem desse trabalho, a que eu havia lançado em 2016 e que foi impressa em offset, e essa reedição que eu estou lançando agora, que foi feita em risografia. Mas então vamos lá, vamos falar de experimentação, porque eu acho que ela tem uma relevância muito grande para a gente entender como os campos artísticos chegaram onde eles estão hoje. Não só, claro, na linguagem das histórias em quadrinhos, mas falando de todas as linguagens mesmo. A experimentação permitiu, por exemplo, que artistas atingissem lugares que as pessoas não esperavam, assim, e com isso carregaram todos os avanços artísticos a partir daqueles momentos. Seja porque as pessoas estavam cansadas do que estava sendo feito naquele período e os artistas empurraram isso para outros lugares, seja porque algum artista teve uma sorte e conseguiu descobrir algo que não tinha sido feito antes, ou porque o próprio artista, pela própria inquietação dele, ele forçou as brechas para chegar nesses outros caminhos que ainda não tinham sido descobertos e explorados. Eu entendo que muitas vezes as pessoas acham a experimentação cansativa ou então não entendem o que está sendo feito ali. E realmente, em muitos casos, os artistas usam a experimentação como exercícios para o próprio trabalho mesmo, sem imaginar que aquilo pode se transformar em algo. É realmente uma espécie de brincadeira, assim, que você vai testando e vai fazendo esses ensaios até atingir algum outro lugar. Algumas vezes essa experimentação fica parada mesmo, ela não chega em lugar nenhum, mas quando ela atinge os lugares, ela consegue carregar todas as linguagens e tudo aquilo que está sendo feito naquele momento para outros lugares. Falando especificamente das narrativas gráficas, que são minha área, vários tipos de experimentação surgiram ao longo da trajetória dessa linguagem até hoje. Seja por meio de formatos de publicações que foram, de certa forma, questionados, seja pelo próprio desenho, seja pelo tipo de narrativa que é criada a partir dessa linguagem. Então, muitos movimentos surgiram. Apesar de ser uma linguagem relativamente nova, que ainda não completou nem 2 séculos, mas ela já teve vários movimentos dentro dela. Inclusive o Olbap é um deles, eu vou falar dele logo mais. E eu percebo que, ao mesmo tempo que várias coisas foram feitas, existem ainda uma infinidade de caminhos possíveis para serem atingidos, que ainda nem foram imaginados por nós. E eu percebo que aqui no Brasil a gente tem também outras barreiras em relação a isso, que eu falo sempre que eu tenho oportunidade. Porque as narrativas gráficas aqui são conhecidas como histórias em quadrinhos. E eu acho que isso já define muitas coisas, tanto para autores quanto para público. Por exemplo, a própria iniciação desse termo, com histórias, já implica que aquela obra, ela necessariamente tem que ter uma história. O que, na verdade, não é necessário mesmo. As narrativas gráficas, elas precisam de uma narrativa, uma sequência de imagens que tem uma narrativa, não necessariamente uma história. Quando acontece esse direcionamento, eu percebo que muitas pessoas não entendem os momentos de experimentação justamente por conta disso. E essa é uma questão que eu costumo colocar tanto em falas, quanto também tento puxar para o meu próprio trabalho. Em alguns momentos eu sim conto histórias, mas em outros momentos eu quero apenas trabalhar a narrativa dentro daquelas páginas e ela ainda assim continua sendo uma história em quadrinhos. Como eu falei no primeiro capítulo da série, eu considero que a minha trajetória artística começou em 2007,
com as primeiras publicações que eu lancei. Então, de lá para cá, eu sempre tentei variar como eu trabalhava e como eram feitas, né, as minhas histórias e as minhas narrativas gráficas também. Cada trabalho eu sempre pensei ele como algo único mesmo, não como parte de um todo. Cada obra que eu fiz, eu tentei trabalhar com um estilo de desenho, uma forma de contar, uma forma de narrar a história de um jeito diferente mesmo. E uma parte que eu acho que é muito importante, né, uma referência que eu acho que é muito importante para o meu trabalho e que, de certa forma, mudou os caminhos do que eu estava fazendo, foi ter acesso à revista Samba, lá de Brasília, em 2009. Essa revista, que era editada pelo Lucas Guerri, pelo Gabriel Góes e pelo Gabriel Mesquita, teve 3 edições e era uma revista de narrativas gráficas experimentais. Ela, para mim, trouxe muitas referências mesmo, tanto porque eles convidavam, né, artistas das histórias em quadrinhos que estavam buscando trabalhos experimentais mesmo, estavam produzindo, né, essas obras experimentais, mas eles também convidavam artistas de outras linguagens artísticas para construir as narrativas gráficas também que participavam da revista. E isso, para mim, foi uma visão das possibilidades que essa linguagem poderia atingir mesmo, assim. A revista Samba, como eu disse, né, ela teve 3 edições e vários quadrinistas, vários artistas passaram pelas páginas dela e ela, para mim, foi uma grande fonte de inspiração mesmo para o meu próprio trabalho, assim. Eu acho que ela, para mim, é um grande marco, assim, na proposta do que é viável e possível fazer dentro das histórias em quadrinhos. Nessa época também, em que saiu a revista Samba, e até por conta dela, além de revistas como a Beleléu, lá do Rio de Janeiro, e várias outras publicações, entre os autores de quadrinhos aqui no Brasil começou a circular a ideia de Oubapo, que até então eu nunca tinha ouvido falar sobre. Mas eu fui pesquisar e era uma série de exercícios baseados em restrições criativas. O Oubapo é criado no final da década de 1980 por um grupo de autores franceses, baseados em uma outra corrente de restrições criativas, só que da literatura, conhecida como Oulipo, em que os escritores definiam algumas limitações criativas para os seus próprios trabalhos, como, por exemplo, escrever um romance inteiro sem utilizar uma das vogais do alfabeto. Já no Oubapo, a ideia de restrições criativas partiu de elementos das próprias histórias em quadrinhos, como, por exemplo, fazer uma narrativa sem a utilização de textos, ou o contrário, uma narrativa com os textos, mas sem a utilização de imagens. Mas várias outras limitações são possíveis também, como, por exemplo, fazer uma história em que não tem nenhum personagem, nenhuma figura humana, então usando apenas objetos. Ou então uma história em que tem um ponto de vista que ele vai se manter em todos os quadrinhos. Enfim, são as várias possíveis restrições, assim, que ampliam bastante a ideia de histórias em quadrinhos e faz a gente entender muito melhor quais são esses elementos e a importância deles. Esse grupo de autores franceses, inclusive, fundou uma editora chamada L'Association, em que eles lançavam, né, essas obras baseadas no Oubapo. Já aqui no Brasil, em 2010, a editora Barba Negra lançou o livro 676 Aparições de Quilofer, em que o autor, né, um dos pioneiros nesse uso do Oubapo e que fazia parte desse grupo de autores, fez uma história praticamente autobiográfica em que ele mesmo aparecia 676 vezes. Apesar dessa narrativa começar como uma história em quadrinhos tradicional, ela vai ganhando contornos cada vez mais malucos, até o ponto em que o personagem começa a interagir com ele mesmo. A partir de ver essa obra, eu percebi que a linguagem das histórias em quadrinhos possibilitava muitas coisas que eu nunca tinha imaginado antes. E para quem quiser saber mais sobre Oubapo, eu indico os textos da professora e pesquisadora Maria Clara Carneiro, que é uma autoridade nesse tema aqui no Brasil. Com isso, eu comecei a usar essas propostas dentro das minhas próprias histórias, como, por exemplo, fazer narrativas mudas, e à medida que a minha trajetória foi caminhando e as novas obras foram sendo feitas, eu percebi que eu estava já há um longo tempo usando essas restrições, mesmo que imperceptivelmente. E essa ideia do Oubapo foi tão importante para mim que em 2018 eu criei o Laboratório de Quadrinhos Potenciais, que era uma residência artística em que eu me reuni a vários outros artistas para criar em conjunto. Era uma espécie de oficina, mas não na ideia de um curso ou qualquer coisa desse tipo, era mais voltado para a oficina do ponto de vista de produção em conjunto mesmo, de ser um lugar em que as pessoas se reúnem para criar em conjunto. A primeira edição do laboratório foi realizada em janeiro de 2018, na Livraria da Rua, aqui em Belo Horizonte, e eu me reuni a outros 12 artistas para produzir em conjunto.
Ela teve 3 dias de duração e a gente fez vários exercícios baseados nessas restrições criativas, além de várias conversas também, para a troca de experiências, que foi bem legal, assim, e foi uma produção intensa mesmo, assim. A gente ficava do início da tarde até o meio da noite, assim, trabalhando bastante. E foi legal também que o público pôde acompanhar o desenvolvimento mesmo desse trabalho. E como resultado, né, do laboratório, saiu a revista Parafuso 1, que foi uma antologia que eu organizei a partir das ideias que a gente conversou durante o laboratório. Então, cada artista teve restrições criativas específicas para trabalhar uma narrativa. Além disso, a gente pensou em construir uma ideia de tema para essa revista, que foi cidade. Não a nossa cidade, mas a cidade como um todo, como um espectro urbano mesmo, assim. E foi bem legal, assim, a gente trabalhar isso, porque já era um tema que fazia parte do meu trabalho. Eu queria ver outros artistas também trabalhando a partir dessa ideia. Mas como eu falei antes, o Olbap já vinha fazendo parte do meu trabalho antes do Laboratório de Quadrinhos Potenciais, a partir dessas restrições mesmo, como é o caso do livro Baixo Centro, em que eu fiz toda a narrativa muda, ou a própria Parafuso Zero. E aí, retomando, né, a ideia dos vídeos, eu queria agora entrar na proposta de restrições dentro da própria Parafuso Zero, que é o livro que a gente está lançando agora. Para a história Vigilantes, eu pensei em vários momentos como essa narrativa seria construída. E eu cheguei na ideia de usar apenas uma esquina, como é o caso que eu já falei nos 2 vídeos anteriores mesmo. Mas a proposta, né, dessa esquina foi que eu queria fazer uma história que tivesse mais ou menos a ideia do teatro. Foi uma referência, inclusive, bem importante para mim. A esquina é como se fosse o palco do teatro, em que tudo acontece ali dentro e o leitor ele tem que imaginar as cenas que não acontecem naquela visão que ele está tendo. Ao mesmo tempo, é como se ele estivesse numa arquibancada assistindo toda a história, não fazendo parte dela. Então ele não tem qualquer tipo de opção a não ser acompanhar aquilo que está sendo feito ali, aquilo que está sendo mostrado para ele. Eu também quis trabalhar com os personagens bem pequenininhos, assim. Essa também foi uma ideia que já vinha permeando meu trabalho desde antes, como é o caso das Aventuras de Flores o Bárbaro, mas que eu acho que no Vigilantes ela chega muito mais concreta, assim, na proposta, que foi ter essas construções, né, monumentais, esses edifícios, esses prédios, e todos os personagens bem pequenininhos, sem muitos detalhes mesmo, assim. Eu não queria mostrar as expressões deles tanto, apesar de ter algumas cenas em close na história, mas a maior parte dela, os personagens estão fazendo as suas próprias ações, sem tantas expressões faciais, por exemplo. E além disso, também, né, como eu já falei um pouco no vídeo anterior, que eu fiz a comparação entre a versão de offset e a versão em riso, as cores também foram bem importantes para a ideia dessa narrativa. Porque nas histórias em quadrinhos tradicionais de super-heróis, um dos elementos bem importantes são as cores. Elas definem o que é cada super-herói, assim, e ele já tem cores muito bem definidas. Já no caso da Parafuso, a ideia foi que as cores fossem mudando, ou seja, o uniforme dos super-heróis da minha história, eles não são da mesma cor sempre. Ao longo da narrativa, eles vão tomando tonalidades e cores realmente diferentes. Que também foi um questionamento, assim, que eu quis brincar na hora de sentar para desenhar e produzir a Vigilantes. E por falar nos personagens pequenininhos também, um elemento que eu achei bem legal de trabalhar e que já vinha virando uma referência para mim foi a pixel art. A ideia do videogame mesmo, trazida para as histórias em quadrinhos e para as páginas impressas. Eu pesquisei bastante sobre pixel art, né, e apesar de não ter trabalhado exatamente com esse formato de construção ali de uma imagem, mas ela serviu bastante como referência para mim. Eu quis trazer realmente essa ideia do videogame para dentro do Vigilantes, assim. E recentemente eu percebi também que o videogame tem uma influência muito grande no meu trabalho, porque várias das minhas histórias são mudas, e eu percebi que isso vem da época que eu jogava jogos em linguagens que eu não entendia. Então, por isso eu tinha que construir essas narrativas na minha cabeça, e muitas vezes não eram exatamente as histórias que esses jogos queriam transmitir. E a ideia foi essa, construir uma narrativa em que o leitor também tem possibilidades de construir novas histórias a partir daquele trabalho que eu fiz. Eu acho que isso é um dos pontos mais legais, assim, que as histórias mudas carregam, mesmo que elas sejam muito bem definidas ali pelo autor, cada leitor vai criar uma interpretação própria, e eu gosto de brincar com isso também. E a proposta dessa reedição do Vigilantes, como eu falei no segundo vídeo, é a impressão em risografia. E ela também possibilita vários tipos de experimentação.
Por exemplo, as cores, a Riso ela tem limitações de cores também, o que encaixa bastante na ideia do Oubapo. E as cores são construídas a partir das sobreposições delas, ou seja, você tem cores padrão e você tem que misturar essas cores para gerar outras, assim, senão vira um trabalho muito grande e custoso também para ser feito. E os formatos também de publicações, a ideia de fazer quadrinhos em formatos que não são tão bem estabelecidos assim pelo mercado de quadrinhos, eu acho que isso é bem legal como ponto de vista da Riso. Até agora eu trabalhei com a Riso contratando serviço de impressão de outros lugares para poder realizar meus trabalhos. Então eu percebi que era importante eu ter uma própria Riso para conseguir chegar em lugares diferentes a partir dessa experimentação com a própria máquina. E com isso, a gente da Faísca e da editora Pulo comprou um duplicador Riso para a gente, que agora a ideia é que eu mesmo consiga imprimir os meus próximos trabalhos, como é o caso dos próximos livros da série Parafuso e outras publicações também, experimentações gráficas que eu quero fazer, já que ao ter a possibilidade de usar a máquina no momento em que eu quiser, eu consigo experimentar muito mais e por um custo bem menor mesmo, assim, né? Porque eu mesmo consigo controlar o que está sendo realizado nessa máquina. Então, para concluir a série, né, eu acho que esse papo sobre experimentação ele é bem relevante mesmo para o meu trabalho e principalmente para Parafuso Zero, tanto no Vigilantes quanto nos livros que estão por vir. E como eu já falei no primeiro vídeo, agora eu estou trabalhando no livro Parafuso Zero Super C, que, igual eu já disse aqui nesse vídeo e ao longo dos vídeos anteriores, vai ser produzido totalmente por mim. Tanto a parte do conteúdo e das narrativas existentes ali dentro, quanto da impressão e finalização do trabalho. Eu queria deixar meu agradecimento aos apoiadores do financiamento coletivo que possibilitou a realização da Parafuso Zero Vigilantes, esta nova edição, porque sem eles eu não conseguiria viabilizar esse projeto. Então, eles foram muito importantes para todo esse processo meu de reedição do trabalho e inclusive para a produção desses vídeos. Eu queria agradecer também as pessoas que assistiram essa série de 3 capítulos aqui no canal da Faísca. Foi bem interessante falar sobre esse projeto meu, que é a Parafuso Zero Vigilantes. E eu queria também ouvir vocês, então quem quiser deixar um comentário aí sobre o que achou da série, se tem alguma questão ali que não entendeu e a gente pode debater também. E para mim foi bem legal fazer, né, esse trabalho aqui, que até então não tinha feito, né, uma série voltada para uma obra específica minha, então foi uma experiência bem legal. Eu queria agradecer também a Ellen Murta, que é minha sócia e minha parceira de vida, né, na produção aí da Faísca e da editora Pulo também, que está sempre me acompanhando na realização desses trabalhos meus. E é muito importante, assim, para mim, para toda a realização dessas obras e praticamente de tudo que eu faço. Então é isso, chegamos ao final da série. Eu queria relembrar que todas as minhas obras, incluindo o Parafuso Zero Vigilantes nas 2 versões, em capa cartonada ou capa dura, estão disponíveis para venda no site da Faísca, na loja virtual, né, do site. E é isso, nos vemos em breve.